Você precisa aguentar o processo de Deus. Nós somos como as espadas do Senhor, porque Ele prepara a gente antes da guerra. Ele prepara e nos forja antes da gente entrar numa batalha. Porque, irmão, sabe, nós somos meros pecadores, nós somos meros servos de Deus, mas o Senhor é quem luta por nós e é Ele quem nos prepara. Quando nós somos diferentes, Ele sabe que tem algo pra gente, porque Ele nos fez diferentes justamente porque Ele tem algo pra nós. E muito antes disso, a gente precisa ser preparado, a gente precisa passar pelo processo para que a gente fique pronto para viver o que Ele tem pra gente. Para você entender por que nós somos como espadas. Meu irmão, entenda de uma coisa, nós somos como katanas do Senhor. Por que katanas? Eu vou explicar. Primeiro, tudo começa quando a gente é um metal bruto. A gente tá perdido, a gente não tem pra onde ir, a gente não sabe nem onde a gente tá, e a gente só é um objeto sem forma. A gente é um negócio sujo, sem forma, perdido no mundo. Mas Deus nos acha, e Ele enxerga um potencial na gente. Quando a gente tava naquela festa, quando você tava naquela festa, quando você tava fazendo tudo aquilo que você sabe que era errado, Deus olhou pra você e falou: meu filho, ele tem o potencial. Então Ele pega nós, sendo esse metal impuro, que muitas vezes a gente acha que nós precisamos ser perfeitos para ir para a casa do Senhor. Não, eu vou esperar eu me arrumar, eu ficar pronto para ir para Deus. Mas, meu irmão, Deus, Ele não enxerga como a gente está agora, mas sim o que a gente pode se tornar para Ele. E depois disso, meu irmão, Ele pega você e aí Ele te joga na fornalha e começa a te martelar e começa a te dobrar. E vai pra fornalha de novo, martela, dobra, fornalha, martela, dobra. E aí, meu irmão, é quando você entra na igreja, você começa a perceber que, mano, você acabou de entrar na igreja, começa a aparecer um monte de coisa pra você. Aparece dificuldade, aparece problema, aparece tentação. Você entra na igreja e você, tipo, vou parar de beber, vou parar de fumar. Do nada começa a aparecer um monte pra você. Você nem aparecia, você tinha até falta. E quando você entra na igreja que você sabe que não é mais correto, começa a aparecer, irmão, um monte de coisa. Pô, vem, hoje tem uma resenha aqui em casa. Pô, vem, vamos dar uns gole ali comigo. Pô, vamos se ver de novo, faz tempo que a gente não se fala. Vamos dar uns gole, vamos fumar um beck, vamos fumar um pod. Você tem um pod aí? Mano, eu comprei, você quer? Mano, e você fica, meu Deus do céu, mano, por que tá aparecendo tudo logo agora quando eu entro na igreja? Porque Deus tá te provando. Ele permite com que essas coisas aconteçam justamente para nós sermos moldados para a vontade dele. E aí você vê que você começa a passar disso, aí começa a aparecer problema em casa. Aí começa a aparecer problema no trabalho, na escola. Começa a aparecer problema com você mesmo, mano. Começa a aparecer um monte de problema e você, meu Deus, só tô tomando martelada, porque Deus tá te martelando. Ele tá te colocando na forja. Ele tá te esquentando, ele tá te fervendo, tá te batendo, tá te dobrando pra você pegar o formato que ele quer. Porque enquanto o ferro é martelado e jogado no fogo, as impurezas dele vão saindo, vão sumindo, vão desaparecendo. Ele vai pegando o formato que Deus quer. E logo após ele começar a bater e redobrar, você percebe que o ferro, ele cria várias camadas de ferro que o tornam muito resistentes. E é isso que Deus faz com a gente. Ele prova a gente tanto, queima a gente tanto, martela a gente tanto, e a gente fica extremamente resistente. A gente fica muito resistente. A gente fica muito perto de Deus e a gente percebe que não importa o que apareça, a gente passou a ser dependente de Deus. Você pode estar morando na rua, você ainda assim vai seguir a Cristo. E depois disso, quando a gente faz isso, meu irmão, Deus ele começa a te bater de novo, só que você começa a pegar o formato que ele quer. Enquanto ele te dobra e te bate, te forja, você vai pegando o formato da lâmina. E aí você percebe isso quando você tá vivendo sua vida normalmente e alguém que você conhece há muito tempo vira pra você e fala: nossa, você tá diferente. O que aconteceu com você? Você não fuma mais, você não bebe, você não vai mais nas festas, você só pensa em trabalho, você só pensa em melhorar. Você tá com semblante diferente, você tá feliz, sabe?
Você tá mais animado? O que aconteceu? Aí você começa a perceber, você fala, eu tô pegando o formato que o Senhor quer. Eu tô no caminho certo. Enquanto, mano, a pessoa fala isso, mas ela não sabe o tanto de prova que você tá passando. E você, não é nada, isso é Deus na minha vida. Mas você percebe, você começa a perceber que você tá pegando o formato que o Senhor quer. Porque Ele começa a te transformar aos poucos, durante o processo. E depois que você começa a pegar o formato da lâmina, mano, você começa a ver que as coisas começam a ficar difícil. Aí você fala, meu Deus, eu não tô aguentando mais, me socorre, por favor. Você tá quase quebrando. Aí ele vem, pega você que era uma lâmina fervente, fervendo, sem impurezas. Deus tirou suas impurezas, Deus te martelou tanto, te dobrou tanto. Ele te passa na água, tira todos os seus problemas e fala, meu filho, agora você está pronto. E você passa a ser uma espada do Senhor. Você passa a ser uma lâmina pronta para exercer o que Deus tem para sua vida. Depois dali, meu irmão, é só o polimento e acabamento. Conforme o tempo passa, ele começa a te afiar mais, começa a te preparar mais e te polir mais. E com o tempo você começa a brilhar mais. E então, a partir do momento que ele te passa na água, ele fala, agora você vai para a guerra. E você começa a viver o que o Senhor tem para você. Você começa a trabalhar, você começa a fazer a obra dele. Você percebe como o processo foi necessário. Meu irmão, esse processo de katana, a maioria das pessoas passaram na Bíblia. Jesus passou 40 dias no deserto antes de ficar pronto para a sua obra. Ele demorou 30 anos da sua vida para, com 30 anos, ele começar a obra dele. Moisés nasceu no Egito, passou 40 anos dentro do reino, saiu, ficou mais 40 anos fora, e só depois de 80 anos, Deus mandou Moisés ir resgatar o povo dele no Egito. José ficou 13 anos passando por vários problemas, sendo forjado, sendo martelado e redobrado por Deus, porque ele tinha que virar o rei do Egito. E meu irmão, tá passando a mesma coisa, né? Mas relaxa, que você ainda tá sendo forjado. E quando você ficar pronto, Deus vai te honrar na terra. Amém? Então, irmão, se você gostou desse vídeo, só se inscreve e deixa o like. E me fala que parte da forja de Deus você tá. Se você gostou desse vídeo, assiste esse aqui, que Deus vai falar muito com você através dele, tá bom? Então, meu irmão, é isso. Um beijo, que Deus te abençoe e segure, porque o processo é bom. Até mais.